Olá, nós da Lina Biotech vamos conversar sobre um tema bastante importante para a saúde pública, a crise dos antibióticos. Mas antes vamos ao seguinte questionamento: você sabe de fato qual a função destas substâncias? Acontece que elas são compostos químicos que possibilitam a cessação de colônias bacterianas, seja em um meio ou até uma infecção em algum animal doméstico, selvagem ou um ser humano. Eles fazem isso inibindo a replicação celular dessas bactérias e, por fim, as matando diretamente através de desequilíbrios em sua fisiologia. Mas se eles são tão eficientes, por que hoje não são tão garantidos de eficácia? Isso porque, na verdade, os micro-organismos tendem a se adaptar a eles quando administrados de forma incorreta e passam então essa adaptação crucial adiante, causando então gerações novas inteiramente resistentes aos medicamentos. A capacidade de resistência se deve a mutações que acontecem ao acaso e, uma vez bem-sucedidas, são repassadas para os descendentes, garantindo a sobrevivência daquela população diante daquele antibiótico. E o que a Organização Mundial da Saúde tem então a dizer acerca desta situação? A resistência antimicrobiana, ou AMR, é o principal fator da dificuldade que as tecnologias atuais enfrentam acerca dos tratamentos das infecções, tanto causadas por bactérias, fungos, protozoários e até de vírus. Mas lembrando que os antibióticos têm como alvo apenas as infecções bacterianas. A OMS afirma que a AMR vem se tornando, com o passar das décadas, uma grande preocupação de saúde pública a nível mundial, o que exige toda uma articulação e colaboração entre os líderes de governo ao redor do globo. Pessoas em quadro de saúde delicado, como as que sofreram cirurgias há pouco tempo ou a que fazem tratamento para o câncer, estão dentre aquelas com maior risco diante de uma infecção de bactérias super resistentes. Infecções causadas por bactérias resistentes tendem a ter um custo muito mais elevado em seu tratamento do que as de bactérias não resistentes, pela maior duração da doença, os testes adicionais para acertar o medicamento e também pela utilização das versões mais caras dos mesmos. A exemplo, nós temos a tuberculose, doença altamente infecciosa e transmissível, cuja duração média do tratamento é em torno de 6 meses e é causada pela Mycobacterium tuberculosis. A OMS relata que, todos os anos, novos 480 mil casos acometem a humanidade em relação a tuberculose superresistente. Sabemos que o principal fator da AMR é o mau uso dos medicamentos, mas como isso acontece de fato? Quando esses medicamentos, em específico os antibióticos, não são prescritos com a devida necessidade ou quando sua administração é retardada em infecções mais críticas. Quando os antibióticos de amplo espectro são usados de forma generalizada ou as de espectro estrito são usados equivocadamente. Quando é aplicada uma dose inferior à correta, duração do tratamento mais curta ou mais longa do que deveria e também o uso de antibióticos que já não funcionam para uma devida população das bactérias. E o que possibilita diretamente a adaptação dos micro-organismos para esses medicamentos? Médicos prescrevendo muitos antibióticos, sendo que uma quantidade muito inferior já seria suficiente para tal enfermidade. Juntamente com isso, tem também os pacientes que costumam deixar de cumprir o tratamento completo assim que os sintomas começam a cessar, se esquecendo eles então que mesmo que os sintomas tenham cessado, ainda existe infecção. O controle ineficiente dessas bactérias em hospitais e clínicas, juntamente com a falta de saneamento das sociedades, acabam possibilitando o surgimento de novas espécies super resistentes. O uso de antibióticos na pecuária e também na piscicultura acaba sendo perigoso para nós, seres humanos, por selecionar já as bactérias super resistentes que podem trazer riscos também a nós, e isso acontece numa velocidade muito maior do que o surgimento de novas drogas propícias para o tratamento
de infecções causadas por essas bactérias. Vamos a alguns exemplos de alternativas promissoras para essa categoria de medicamentos com a função de evitar as infecções bacterianas fatais. Essas alternativas se tornaram possíveis e muitas outras ainda se tornarão possíveis graças à biotecnologia. Nós temos aqui 3 exemplos de possíveis tecnologias que serão bastante empregadas na substituição de antibióticos que não possuem mais tanta eficácia. É o caso, por exemplo, da Teixobactin. Ela é uma substância produzida por bactérias, porém, para outras espécies de bactérias, ela acaba tendo propriedades antibióticas. Nanopartículas, uma categoria muito pequena de substâncias que medem pouquíssimos nanômetros de diâmetro e são capazes de matar as bactérias de uma forma bastante eficiente, como, por exemplo, desnaturando as proteínas em sua parede celular. A exemplo, nós temos as SNAPs, uma nanopartícula muito promissora no assunto. E por fim, nós temos eles, os bacteriófagos. São vírus que atacam diretamente bactérias e como eles têm apenas estas células procariontes como alvo, eles não atuam em células eucariontes como as que me compõem e as que compõem você. Então eles são bastante específicos e provavelmente essa será a tecnologia que mais será explorada em um futuro próximo. Com tudo isso que nós trouxemos, gostaríamos apenas de dizer que, por favor, utilize antibióticos com consciência e com bastante cuidado. Um abraço.